quero trazer, presidente e colegas, uma síntese do processo de discussão que nos trouxe a esse parecer em primeiro turno apresentado, que agora está em discussão. Eu quero fazer uma observação preliminar sobre a necessidade do governo do Estado estabelecer uma agenda de negociação com os sindicatos. Eu, como deputada estadual, não substituo as entidades sindicais. O diálogo entre o sindicato, o trabalhador através do sindicato e o patrão, nesse caso o governo, é um diálogo necessário. Nós identificamos, por exemplo, ao reunir com uma comissão da saúde, da Asteng, sindicato, e a Segov, nós identificamos na semana passada, por exemplo, que foram feitas demissões numa cidade de Minas, apesar de a legislação impedir a demissão nesse período. Mas isso só foi possível o governo verificar por uma agenda que nós fizemos aqui na Assembleia Legislativa. Então, queria deixar essa observação preliminar. É preciso que o governo estabeleça uma metodologia, uma dinâmica de negociação, de relações democráticas de trabalho com os sindicatos que representam os trabalhadores do serviço público. Eu queria deixar essa discussão preliminar. Segundo, este projeto 2150 causou grande apreensão, em parte considerável dos contratados, exatamente pela ausência da discussão direta e por várias questões que o conteúdo do projeto trazia prejuízos ou não traziam as informações claras, inequívocas, como precisavam. Então, eu acompanho o projeto desde o momento em que ele esteve na Comissão de Administração Pública, onde eu represento o Bloco Parlamentar Democracia e Luta. Realizamos audiência pública lá, várias emendas apresentadas, e, a partir de então, buscamos avançar naquilo que os sindicatos e os trabalhadores identificavam como problemas no projeto de lei. E este parecer, apresentado pela deputada Laura Serrano, ele corrige vários problemas que nós apresentávamos e é resultado de um processo que nós apresentamos na semana passada, de reuniões que envolveram a Segov aqui na Assembleia, e eu estive presente representando o Bloco Democracia e Luta. Não conseguimos resolver todas as questões na nossa perspectiva, mas, de fato, nós conseguimos corrigir distorções e problemas que eu quero prestar contas a quem nos acompanha agora na discussão aqui na Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária. A primeira questão, que ela é fundamental, é a referência a concurso público, que agora está no artigo 1º, parágrafo 2º. Não havia, no texto do projeto, menção a concurso público. A contratação, conforme decisão do STF, do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, a contratação é uma exceção à regra. A regra é concurso público, a regra é um processo permanente de realização de concursos e de nomeações de concursados. O projeto não falava sobre concurso. Agora, no substitutivo número 3, resultado das discussões que nós apresentamos, o parágrafo 2º estabelece que o Poder Executivo dará prioridade à realização de concurso público para suprir insuficiência de pessoal. A referência precisa sempre ser o concurso público. A próxima questão, ela vai para o artigo 11. Isso é resultado, inclusive, de uma solicitação da Asteng, sindicato, dentre as várias emendas que foram apresentadas, no sentido, no artigo 11, no parágrafo 1º, garantindo ao contratado que não seja praticado o vencimento básico inferior ao do efetivo, de modo que não possa ser uma relação de precarização, de superexploração e de salários praticados sem a referência correta à carreira. Isso foi resolvido. Uma questão que nos preocupava muito, considerando que a Lei 18.185
ela foi declarada inconstitucional e nesse próprio projeto ela é revogada, como ficaria o direito dos trabalhadores contratados de aderirem ao IPSENG na área da saúde, considerando que essa vinculação ela estava, por decreto, vinculada à Lei 18.185. Está resolvido isso no artigo 12, parágrafo único, facultado ao contratado o direito da assistência médica hospitalar e odontológica, que o IPSENG hoje oferta. A próxima questão que nós buscamos resolver havia uma coisa inacreditável. O projeto, ele responsabilizava o contratado por erros na contratação. Ou seja, a parte mais frágil da relação de trabalho era que ia pagar a conta, inclusive devolvendo o salário. Nós conseguimos resolver isso no artigo 17, a responsabilização civil e administrativa da autoridade contratante, inclusive quanto à indenização dos valores pagos ao contratado. Isso foi uma questão, seria grave, né? Você imputar a parte mais frágil, a parte que não deu causa ao problema do contrato, a responsabilidade de ressarcimento. Bem, a educação, nós debatemos desde a Comissão de Administração Pública. Eu busquei explicar que a educação tem especificidades que não entram numa regra geral de contratação. E aí, a tentativa de colocar a educação nessa regra geral traria, sim, muitos prejuízos funcionais no cotidiano da escola. Nós conseguimos, então, no artigo 20, primeiro estabelecer que a forma de contratação na educação seguirá os mesmos parâmetros, as mesmas regras, como foi em 2020, porque precisava de um ano de referência para não ficar só as mesmas regras já adotadas. Então, o processo de designação, como nós o conhecemos hoje, ele está preservado na educação, no artigo 20, e a nossa grande preocupação era, o processo seletivo faz com que você não possa ficar, o seu contrato, ele é de até 12 meses, renovável por 12 meses, e você não pode ser contratado no mesmo processo seletivo. Isso implicaria, na educação, a possibilidade de um balão de 24 meses, ou seja, 2 anos sem que mais de 34 mil pessoas, notadamente do cargo de auxiliar de serviços da educação básica, pudesse ser novamente contratado. A nossa discussão foi de colocar de retirar o balão para a educação, pela especificidade da educação. Isso está resolvido no no parágrafo único do artigo 20, onde está garantido que o processo seletivo, o Estado terá que fazê-lo, no máximo, a cada 24 meses. Nós sabemos que os nossos processos seletivos são anuais, mas a nossa tarefa é enxergar para além do hoje, se nós encontrarmos um momento, um governo que não queira fazer processo seletivo anual, ou seja, a contratação anual como nós a conhecemos. Aqui tem uma trava, ele não pode ficar com o mesmo processo seletivo indefinidamente, de modo que está preservada a educação para contratações, que são as contratações temporárias, como nós a conhecemos, sem que a educação caia nessa dinâmica do balão, ou seja, da punição de 24 meses no mesmo processo seletivo, que era o que estava previsto no projeto de lei antes do substitutivo número 3. Um outro ponto que não vai estar no substitutivo, porque, de fato, nós conseguimos retirar, foi exatamente aquela autorização para extinção de carreiras. Havia uma das possibilidades da contratação seria para aquelas carreiras que seriam extintas no curto ou médio prazo, em decorrência de se tornarem obsoletas em contexto de transformação social, econômica ou tecnológica. Muito subjetivo, né? Quem vai decidir que aquela carreira se tornou obsoleta?
era uma porta aberta para fim de carreiras, inclusive na educação. E esse ponto foi retirado na versão agora do substitutivo número 3, apresentado aqui na Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária. Nós buscamos, então, apresentar todas as demandas trazidas pelos sindicatos, várias outras que não foram contempladas aqui nesse parecer que está em discussão na comissão, mas seguimos fazendo a luta fundamental, que é a luta por concurso público, por nomeações. Esse projeto de lei, se não vier acompanhado na sequência de uma política de concursos e nomeações, de fato, ele não cumprirá o que determina a decisão tanto do Tribunal de Justiça quanto a decisão do STF, quando julgou inconstitucional a atual forma de contratação no Estado. Eu quero lembrar que nós estamos no pior ano de nomeação de concurso público na educação. Nós tivemos 1.000 nomeações. A pandemia. Bom, mas em 2019, se eu não me engano, 4 ou 5.000 contratações. Nós estamos no pior biênio. Nós já tivemos na educação ano de 15.000 nomeações de concurso público. Nós tínhamos, em 2014, 27% do quadro efetivo. Hoje nós temos 50% do quadro efetivo no caso da educação, que é o maior contingente de contratações temporárias do Estado. Então, se toda a discussão desse projeto que nós estamos discutindo será votado agora. Ele não vier acompanhado de uma política de realização de concursos, nomeações permanentes em todas as áreas da administração pública, o projeto não cumprirá a determinação do Supremo Tribunal Federal e do Tribunal de Justiça. Então, eu deixo ao final esse alerta, eu tentei fazer uma síntese daquilo que nós discutimos na última semana, de modo a corrigir problemas, a tirar questões que eram extremamente prejudiciais aos trabalhadores. No caso, eu tenho uma tarefa também em relação à educação, que foi a de preservar as atuais condições de contratação na educação. Não é? E o artigo 20 consegue fazer isso. Então, eu presto contas à categoria, aos trabalhadores da saúde que estão na parte externa aqui da Assembleia Legislativa acompanhando a discussão, várias questões. A questão, por exemplo, de não poder fazer a demissão imediata. Agora tem que ter os 30 dias. No projeto inicial, a demissão era imediata. Sugestão da Asteng Sindicato, nós apresentamos uma emenda e fizemos a discussão. Isso está resolvido no projeto de lei. Ninguém pode ser demitido de uma hora para outra. Tem que ser avisado e um aviso de 30 dias para ficar numa última observação em relação aos projetos. Então, questões importantes trazidas pelos sindicatos, Asteng, Sindiut, outras entidades sindicais que dialogaram conosco desde a Comissão de Administração Pública Então, faço essa síntese e presto contas, tanto pelo bloco parlamentar, que eu represento na Comissão de Administração Pública, de onde nós iniciamos essa discussão, como para todos os servidores que estão nos acompanhando, de modo que a gente conseguiu corrigir alguns problemas que nós apontávamos no projeto de lei. E, finalizando, presidente, em nenhum momento nós corroboraríamos com a tese de que pessoas seriam demitidas, como chegou a ser veiculado pela imprensa, pelo secretário de Planejamento e Gestão. O que nós não podíamos era dar sequência ou votar um projeto que trazia tantos problemas, que não fazia referência a concurso público, que arrebentava com a educação e que trazia, inclusive, a punição para o trabalhador contratado. Essa é a tarefa nossa enquanto parlamentares, é fazer a discussão de conteúdo, e foi exatamente o que nós fizemos, exatamente pelo compromisso que nós temos, não só com a sociedade mineira em relação à prestação de serviço público, mas o compromisso que nós temos com esses trabalhadores. Nós não poderíamos deixar prosperar um projeto que trouxesse problemas. E, de fato, a nossa atuação foi para a correção, pelo menos, dos principais problemas que eles apresentaram. E esses problemas estão corrigidos conforme eu fiz o relato artigo a artigo, parágrafo do conteúdo do substitutivo número 3, em discussão aqui
na Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária. Queríamos avançar mais. A questão da saúde nos preocupa, com uma finalização de contratos em grande quantidade e o reflexo que isso pode ter para o sistema de saúde. Fizemos a discussão com a CEPLAG e podemos ainda avançar nas discussões até o segundo turno de votação. Nós temos 2 turnos de votação do projeto de lei. Então, presto contas do conteúdo e dos debates que nós realizamos neste último período.